de imundície, que foi o que o pastor falou. Para que serve? Trapo de imundície é para limpar chão, né? É muito diferente da justiça de Deus exercida em Cristo Jesus a nosso benefício para nos justificar. Amém. Veja, na página 48, tem umas coisas bacanas aí que o Marcos Luane escreveu, né? Que uma coisa é dizer o seguinte, olha, ele fala assim, né? Que a justificação de Deus é mais do que justificação, porque a justificação fala assim, olha, você pode ir que você está livre, mas a justiça de Deus diz o seguinte, não é que você pode ir que você está livre, você pode vir para minha casa, né? É mais do que você estar livre, é você adquirir o direito de receber de Deus todas as bênçãos de um filho. Não é apenas estar livre, né? Por exemplo, você podia falar assim para um prisioneiro, ei, eu estou declarando a sua liberdade, pode sair da cadeia, é uma coisa. Outra coisa é falar para o prisioneiro, ei, você pode sair da cadeia, vir morar na minha casa e vai ser tratado como um filho. É o que Deus faz conosco, que é muito mais do que simplesmente dizer que nós estamos livres, né? E, pois não, alguém falou, mais profundo, né? E na página 49, eu falo sempre que esse livro a gente tem que ler 4 vezes em casa, porque ele é muito complexo e ele é feito para a gente acabar em um mês. Então, cada aula a gente tem que matar uma unidade, porque senão a gente não tem a didática do curso, né? Então, nós não podemos ficar lendo linha por linha e nem tudo que tem aqui, porque não é possível, né? Isso aqui, se você for estudar antropologia, tem que ficar 1 ano estudando antropologia, e a gente não tem esse tempo hábil, né? E na página 49, o que eu grifei aqui, que mais me chamou a atenção, ele fala o seguinte, que a Igreja Católica, os católicos acreditam que o homem é justificado por obras e por fé. Essa é uma grande diferença da igreja evangélica. Lembra que Martinho Lutero brigou por causa disso, dizendo que o justo viveria pela fé, né? É o versículo básico da Reforma Protestante. Então, quando você lê hoje, por exemplo, às vezes nós falamos que a Igreja Católica se desviou de vários versículos, mas defender ainda hoje, no século 21, que se é salvo por obras, é um erro. O que não quer dizer que não se tem que fazer obras, é diferente. Eu disse que Jesus condenou pessoas da igreja porque não fizeram obras. Eu já trouxe essa mensagem. Porque quem é salvo tem que apresentar obras de Cristo. Pastor, pois não. Eu entendo nesse assunto que aquele que tem fé, professa fé, automaticamente ele faz obras. É uma coisa, uma já leva a outra, não tem como. Pastor, só complementando, é verdade o que o senhor falou, eu detesto sofismas, porque aí vem aquele outro que fala assim, não, Jesus já pagou o preço, não precisa fazer nada não. Isso é heresia. Com certeza. Então, você tem fé, você crê na palavra, você crê naquilo que você ouve, você crê que você tem o Espírito Santo, né? E veja, você tem fé, você tem fé nessas coisas, né? Então, você passa a amar a palavra, você passa a amar tudo isso, e você passa a amar aquilo que Deus e Jesus, né, deixou instruído para que a gente faça. É um ato de amor você ajudar alguém, nada mais do que se dar um nome diferente. Então, toda obra tem que ser um ato de amor, impulsionado pela fé. Porque aí você está agradando a Deus. Nós dizemos que, e a Bíblia diz, Abraão é o pai da nossa fé. E também a palavra de Deus diz que a fé sem obras, ela é morta. Na Idade Média, a Igreja Católica, pelas suas circunstâncias, essa história das indulgências, de vender o perdão e não sei o quê, começou porque um determinado papa, que eu não lembro o nome, eu não tinha nascido ainda,
Estava perto. O que acontece? Esse Papa ele se dividiu muito quando ele construiu a igreja lá de São Pedro. Então, através de Tetzel, ele começou a arrecadar e vender o perdão. E a obra tinha que fazer determinadas coisas. Por exemplo, a obra era participar das cruzadas, você estava perdoado. Quando a palavra de Deus fala que Abraão é o pai da nossa fé, tem um sentido muito diferente disso. A primeira coisa, Abraão é o pai da nossa fé, ele foi justificado pela fé. Qual foi a fé de Abraão? É importante nós entendermos isso. A fé de Abraão foi crer que Deus tinha o poder, quando Deus mandou ele levar o seu filho Isaque, 3 dias de caminho no Monte de Moriá, onde depois foi construído o templo. Ele creu, tendo recebido de Deus a ordem, vai, sacrifica o teu filho. Ele creu que Deus era tão poderoso, que Deus podia dos mortos trazer Isaque de volta, porque havia uma promessa em Isaque, que a promessa seguiria em Isaque, não em Ismael, não nos filhos de Quetura, que ele teve 6 com Quetura, não nos filhos das suas concubinas, que ele também despediu. Então, Abraão é o pai da nossa fé, porque ele creu que Deus tinha poder para ressuscitar Isaque, para cumprir a promessa dele. Essa é a fé de Abraão. E nós cremos que Deus ressuscitou o seu filho, é a figura de um do outro. E quando fala que a fé sem obras é mortas, cai nisso que o pastor Geraldo falou. Se eu tenho fé e o amor de Deus está em mim, decorrente desta fé, eu praticarei as obras por amor a Deus, por obediência a Deus, né? E para com o próximo, expressando o amor de Deus, para que ele seja atraído ao mesmo amor de Deus que eu fui atraído. Então, ela não é decorrente de eu me justificar perante Deus, mas ela é decorrente de eu expressar o amor de Deus que está em mim. Amém? Eu não sei se deu para colocar, mas é isso. A minha fé não é para justificar, então eu mereço. Não, eu faço porque eu amo ao Senhor. O Senhor me mostra assim. Se a pessoa estiver com frio e você falar para ele, vai em paz, e não der a cobertura para ele, se ele estiver com fome e você disser, vai em paz, mas você não der o alimento para ele, não por obrigação, mas por o amor que Deus me ensinou e que deve estar no meu coração. Essa parte é fundamental, é muito importante essa discussão teológica. Por quê? Tudo o que foi falado pelo pastor Jesus, pelo pastor Geraldo, obviamente está certíssimo, mas veja como gera conflitos. Jesus, ele chamou de bodes pessoas da igreja, porque Jesus teve fome e não deram de comer, Jesus teve sede e não deram de beber, Jesus estava preso e não visitaram. Então, veja que hoje nós corremos um sério problema na igreja, onde a maior parte das pessoas, elas não querem trabalhar na igreja. Não estou falando isso como uma crítica, estou falando como um fato, porque as pessoas dizem o seguinte, eu já não dou conta nem da minha vida, eu já estou com um monte de coisas para fazer, então você hoje não acha obreiro, você não acha gente para o louvor, você não acha gente para o diaconato, para o evangelismo. Isso é uma realidade. Então, e esse é o sofisma que dá medo, porque a pessoa acha que não precisa mais sacrificar, porque Jesus já sacrificou. É mentira. Jesus diz, quem quiser me seguir, pegue a sua cruz, não é seu carro, sua moto, sua casa. Então, existe um sacrifício grande de quem ama Jesus. Isso é uma heresia dizer que não tem, e isso está levando muita gente para o caminho errado. Então, Jesus mandou aquelas pessoas para o inferno, e eles disseram, não, mas nós pregamos em teu nome, nós fizemos milagres em teu nome. Jesus falou, não vos conheço. E eles tinham trabalhado na igreja. Então, essa confusão de que nós não somos salvos pela obra. Calma, nós somos salvos pelo sangue de Jesus, e nós somos justos porque Ele se justificou por nós.
A salvação não vem de obras, mas se não fizer obras, quem é salvo não entra no céu. Então, esses paradigmas é que precisam ser colocados. Na página 51, a gente tem que caminhar. Tem muita coisa boa nesse livro. Cada linha dessa, cada página tem uma informação importante. Isso que o pastor Aguinaldo está dizendo, veja como em um trecho, um assunto, como despende comentários, novas ideias, vai abrindo a mente. Por isso que é importante que você leia, né? E na próxima aula, traga dúvidas mesmo. Traga, se você tem, porque às vezes a sua dúvida é do teu amigo, do teu irmão. Muito bem, alguém tem que falar aí, né, João? A parte do fundo tem que falar aí. João. Glória a Deus, né? Até que, como estamos praticamente numa escola, né? E estamos aqui para aprender, eu queria trazer um assunto que durante muito tempo eu tenho estudado, né? E deixar também aqui para a reflexão dos irmãos. É com relação mesmo a fé que a gente está a falar. O pastor Jesus disse algo muito, mas muito importante, né, que eu vejo poucas pessoas falam com relação à fé de Abraão, né, e eu creio exatamente conforme o pastor Jesus falou. Só que pegando mesmo essa passagem, foi exatamente a mesma passagem que Tiago falou, né? Se nós lemos na carta de Tiago, no capítulo de número 2, né, no 17 em diante, né, 17 diz assim: assim a fé, se não tiver obras, é morta, né? Tiago começa a falar isso, mas Tiago tirou essa ideia da ação de Abraão, de Abraão que fez com relação quando Deus pediu o seu filho para ele. E no 20 diz assim, muito importante: porém, homem, vós quereis tu saber que a fé sem obra é morta. Porventura não foi Abraão, nosso pai, justificado pelas obras, quando ofereceu Isaque e seu filho sobre o altar? Ou seja, por palavras simples, né, pelo conhecimento bíblico que eu tenho, obra e fé é algo inseparável. É inseparável. Agora, quando você começa a estudar as cartas ao Romano e Gálatas, a justificação é pela fé. Em todo o contexto, se nós prestarmos atenção, o combate do apóstolo Paulo é contra obras da lei. E as pessoas confundem as obras da fé e as obras da lei. Nós não somos justificados pelas obras da lei, mas a nossa justificação em Cristo, ela está junto com a obra, porque é algo inseparável. Então, para me resumir, né, quando nós tivemos que estudar essas cartas que falam de justificação, se nós olharmos no contexto, o apóstolo Paulo vai falar de sacrifício, de circuncisão, ou seja, daquelas ações que se faziam no passado, que era sombra, e que a realidade é Cristo. Obrigado. Perfeito. Eu quero dar um exemplo muito simples para dizer isso que o João está falando. Uma forma muito simples. Aquele ladrão da cruz, ele foi salvo ou não foi? E que obra que ele fez? Ele só fez coisa errada. Então, o que é justificação? É a fé em Cristo que aquele ladrão recebeu na cruz. Então, aquele ladrão é um exemplo muito bom. Ele não fez nada certo, mas ele creu em Cristo. E ele foi para o paraíso. Porém, se ele por acaso, vamos dizer que ali os romanos se arrependessem e tirassem ele da cruz, ele ia ter toda uma vida para trabalhar para Jesus, para descer as águas, para fazer obras. E quando nós falamos em fazer obras, vamos pegar o exemplo dos discípulos. Ora, como foi a vida dos discípulos? Foi só sacrifício. Foi sacrifício. Então, quem tem Jesus realmente tem que se doar a ponto de amar o próximo como a ele mesmo. E não existe como você amar o próximo como Cristo nos amou se você não tiver sacrifício. Então, o exemplo do ladrão, João, fica muito claro. Então, ele foi salvo porque não fez obra. Foi salvo porque creu. Mas depois que nós cremos, nós temos toda uma vida. Veja, deixa eu colocar duas coisas aqui
Muito bom o João ter citado o Tiago, porque ele fala aqui, versículo 22, 2:22, ele fala o seguinte: vês tu logo que a fé cooperou com suas obras. Vamos pôr, é o combustível. Mas olha só o que ele fala, terminando. E que a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Então ela é moldada. A questão do ladrão da cruz, o pastor Aguinaldo disse que ele não fez obras, mas ele deixou uma obra. Ele é citado até hoje. Ele é citado até hoje. Então, o crer, olha só o poder do crer. Então, aquilo que foi feito, aquela obra, o contexto todo ali, do acontecimento, isso tem ajudado a muitas pessoas que se entendem como não merecedoras do perdão de Cristo, porque pecaram a vida toda, estão geralmente doentes, terminais. E aí você vai falar do amor de Cristo, a pessoa fala, mas eu não tenho condições, eu não vou nem sair, eu sei, eu vou morrer, eu estou sentindo. Como é que eu vou ser perdoado? Seria uma situação bem idêntica à questão do ladrão. Mas veja, o testemunho que isso gera, para que outras pessoas sejam ganhas para Cristo, coisas que nós não entendemos, o agir e o trabalhar de Deus, né? Então, eu entendo que na cruz, este ladrão, ele fez uma obra, não fez só, Jesus ali o ajudou, porque ele fala para o outro ladrão, nós estamos aqui porque nós merecemos, esse daqui nada fez. Então é um testemunho, olha só, é um testemunho dele, daquilo que ele entendeu no momento crítico. Ele estava para morrer, gente. Você já pensou isso? Ele estava para morrer, ele ia morrer, ele sabia que ele ia morrer, né? O outro, no desespero, disse, se você é mesmo filho de Deus, desce daqui, tira a gente daqui. E o outro aceitou para aquilo que ele foi chamado. Ele faz parte da obra de Deus. Deixa eu falar uma coisa, o irmão, desculpa, eu não sei o nome de vocês. Irmão João, perdoa, eu vou perguntar isso sempre até eu acostumar. Vai demorar um pouco, viu? Mas veja que maravilha essa leitura que o irmão colocou, né? Diz assim, eu anotei aí para vocês anotarem para a lição de casa, viu? Diz assim, mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Veja bem qual foi a obra dele, oferecer o seu filho Isaque, né? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras. Primeiro ele teve fé, e a obra que ele fez foi consequência da fé, tá? E que pela fé, bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Quando Abraão saiu dali, ele era um outro Abraão, ele foi aperfeiçoado na sua fé e no seu relacionamento com Deus, porque veja bem como está escrito, e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, por isso que ele ofereceu o filho, e isso lhe foi imputado como justiça, e olha a consequência, e foi chamado amigo de Deus. Era ou não era já um outro Abraão? Foi chamado amigo de Deus. Vede então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Aqui eu acrescentaria o seguinte, só para explicar, vedes então que o homem é justificado pelas obras, em função da fé, decorrentes da fé, não para se justificar. Uma coisa é diferente da outra. Eu faço algo para me justificar perante Deus. Não, eu faço algo porque eu amo a Deus e creio em Deus. Entendeu? Só para eu completar. Oi? Isso é a palavra-chave. Não é barganha, não é troca com Deus. E só para completar, e de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho?
Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. É o que o pastor falou. Se você tiver fé, e essa fé nunca for exteriorizada, exteriorizando o amor de Cristo, o amor de Deus, a sua fé é morta, porque não deu frutos. Você está enxertado na árvore, na boa oliveira, não dá frutos. E que o Senhor diz o quê? Ele diz que a vara em mim enxertada que não dá frutos, arranca e joga fora. E aqui dá frutos, limpa para que dê mais frutos. Amém? Amém. Desculpa o tempo. Não, pastor. imagina, na página 52, ele faz um resumo dessa parte aí, olha. Cremos que o homem, havendo caído em pecado, foi destituído da glória de Deus e que todos foram sujeitos à mesma condenação, para que, unicamente por Jesus Cristo, desde que em arrependimento e fé geradora de obras, fossem restaurados a Deus. Bom, ele faz um resumo aí, mas eu vou fazer um resumo simples. Por que Jesus morreu? Por que um justo tinha que morrer? Logicamente, porque um inocente tinha que pagar o preço do pecador. Então, fica muito claro essa justificação, né? Eu acho que, com todos os debates que foram feitos aqui, eu acho que não tem mais dúvida sobre a fé, a obras, a justificação, né? Podemos passar para a terceira unidade, porque a gente tinha que terminar essa unidade hoje, que fala de uma parte mais difícil ainda, que não precisa decorar, mas precisamos entender. E essa parte, como o pastor falou, é uma parte muito gostosa, e eu pelo menos entendi, que é a origem da alma e evolução humana. Essa origem da alma e evolução, por que é tão difícil? Porque o homem tentando explicar as coisas do homem, né? E aí ele começa a falar sobre o conceito de alma, as teorias, e ele entra em algumas coisas dos filósofos. Ele entra em Platão. Platão viveu antes de Cristo, 300, 400 anos antes de Cristo. Platão acreditava na reencarnação. Platão tinha ideias, mas não conheceu Jesus. Hoje, muitas religiões, inclusive cristãs, acabam se perdendo quando entra na filosofia dos filósofos. Então, Platão, ele começa a falar que ele cria na pré-existência e na transmigração da alma. E Platão chega a dividir a alma em 3 partes. Um lado racional na cabeça, cujo objetivo é controlar os 2 outros lados. O lado irracível, ou alguém cujo humor se altera facilmente, que tem o gênio difícil, que se enraivece com facilidade, que segundo ele estaria localizado no coração. Veja, nós vamos entrar um pouco nessa questão. Quando começa a discutir essa questão da alma, do lado direito, do lado esquerdo, do lado racional, o lado humano, não é uma justificativa para justificar os erros do homem. No homem, ele quer justificar os erros. Qual que é aquela filosofia que fala que ninguém é culpado? Que a questão do pecado é porque a pessoa nasceu naquilo. Me deu um branco agora, mas eu vou lembrar. Tem uma filosofia que fala que o homem, o marginal, ele não é culpado. Se ele é marginal é porque ele nasceu num lugar onde não foi muito pobre, que ele não teve condições, e aí tudo se justifica. Mas isso daí, gente, é uma coisa satânica. É uma coisa diabólica. Um candidato aí que querendo ser presidente, coitado, se um menino de 14 anos roubaram um celular, ele não é culpado, meteu 5 tiros na pessoa e não é culpado. Isso é uma maneira de negar Deus, de negar o pecado, de negar a necessidade do homem se converter dos seus maus caminhos.
Então se justifica tudo, menos aquilo que Cristo diz, aquilo que a palavra diz: a alma que pecar, esta morrerá. Mas ela não para aí, ela dá a saída, a solução, que é aceitar a Cristo. Então é uma maneira de se negar tudo que a palavra de Deus fala. As palavras de Deus, a palavra de Cristo, a palavra que o Espírito Santo deu pelos seus apóstolos. Essa parte que nós estamos entrando, ela é uma parte mais difícil, onde muita gente se desvia da palavra de Deus. Onde Paulo fala que o muito estudar leva a loucuras. Porque são ideias da ciência e da filosofia que vai contra a palavra de Deus. E muitos cristãos acabam se perdendo no meio da filosofia, tentando conciliar o que diz a ciência com o que diz Deus. Então é importante a gente dar uma passada nessa parte, mas tenha cuidado para não se perder. Por isso que nós vamos falando com muito cuidado algumas coisas aqui. Na página 54, ele fala em algumas teorias acerca da origem da alma. Uma delas, pré-existencialismo. Veja o que essa teoria ela diz. Que Deus tem um depósito cheio de almas lá, esperando um dia para nascer. Pastor, fala aí. Essa é a teoria. Isso daí é o próprio espiritismo. Que a alma, o corpo morre, a alma vai para algum canto, daí a pouco nasce como outra pessoa, para ter novas experiências e melhorar, depois morre de novo e nasce com uma outra. Contradiz completamente a palavra, porque a palavra diz o quê? Ao homem foi dado morrer, como? Mais alto. Como? Uma só vez, vindo depois disso o quê? Então, essas teorias, sabe, elas são todas para contrariar a palavra de Deus. No fundo é isso. Isso daqui, como o pastor falou, é puro espiritismo. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. E no meio da página 54, ele fala assim: segundo a gravidade da sua falta, ou seja, desses mortos, foram condenados a habitar em um corpo diferenciado, demônios ou humanos, saudáveis ou doentes, sábios ou tolos. Entra realmente na área espiritismo, igual o pastor falou. Então veja que tem algumas teorias. Eu entendo hoje como a igreja é muito pobre de conhecimento da palavra de Deus, porque essas coisas entram nas igrejas e as pessoas ficam totalmente perdidas no que é a doutrina de Deus. Isso confunde pessoas. E isso, pastor, é tão terrível, que houve uma época, gente que tem um pouquinho mais de tempo rodado, que tinha a igreja evangélica fazendo regressão. O pastor lembra desse tempo? Chamava os irmãos, levava lá num canto, fazer regressão para descobrir os traumas que ele tinha, para curar os traumas. E aí tinha a igreja evangélica que ia para vidas anteriores. Queridos, o diabo não consegue destruir a igreja de fora, ele tenta lá dentro. Passa o microfone para Sandra aí, por favor, pastor Francis. É bom que a igreja participe, hoje está todo mundo quietinho aí, né? A paz do Senhor. O ano passado eu estive num curso de batalha espiritual em São Paulo. Não vou citar o nome do local para não expor, né? Mas antes de eu ir, quando me falaram que a gente fica numa sala, tem palestras, e depois se subia para ir numa outra sala onde você vai ser curada, onde você vai passar por um processo. Isso me lembrou o Centro Socorrista de Ricardo. Você fica numa sala, onde você assiste umas palestras, e depois você vai para umas outras salinhas, que é lá onde vai ter as respostas para as dúvidas que você tem das coisas, né? E aí, enfim, mais ou menos parecido. E quando você está lá em cima, você preenche um papel, e nesse papel você fala tudo da sua vida. Eles indicam isso, né?
E a orientação que passaram para mim era para me fazer isso até antes de me converter, escrever tudo, né? Coisa que já tinha Deus tirado da vida da gente, né? Bom, enfim, aí a gente preenche tudo, vai para uma sala, e chega nessa sala, a mulher lá faz uns negocinhos lá meio esquisitinho, e aí manda você levantar como se você estivesse saindo de um lugar, preso de alguma coisa, e dá umas voltinhas dentro da sala, e acontece umas coisas meio esquisitas lá, né? Não vou entrar em detalhe. Mas isso aí é uma regressão, é uma coisa de você voltar a uma coisa de que Deus já tirou, né? E aí eu voltei de lá muito incomodada, mas muito. Eles mandaram preencher uns papéis, depois fazer orações em casa e tudo. Aí Deus falou comigo no domingo de manhã, eu já tirei o teu passado, por que você quer trazer ele de volta? E no mesmo dia à noite o pastor pregou a mesma coisa que Deus falou comigo de manhã. Mas eu fui lá por quê? Porque o grupo de intercessores daquele local, né, precisava ir lá para passar por esse curso para poder interceder numa situação da igreja. Mas eu particularmente nunca quis ir, eu fui meio que induzida a ir. Né? Mas serviu para meu aprendizado, no caso. Para mim, eu tomo sempre como aprendizado. Mas é uma pessoa muito conhecida, e extremamente conhecida, e as pessoas assim vão lá e crêem nisso. E a hora que eu entrei lá, eu pensei assim, meu Deus, eu já visitei o Socorrista de Ricardo antes de me converter, porque eu via coisas da minha casa, e falaram que eu tinha mediunidade e eu tinha que ir lá desenvolver. Então, eu entrei 3 vezes no Socorrista de Ricardo, só 3 vezes. Mas ali eu já entendi que não era meu lugar, né? E na época, lá atrás, muitos anos atrás. Então, quando eu fui nesse local em São Paulo, eu vi a mesma situação. Então, eu vi assim, ó, cristãos, né, evangélicos e tudo mais, tendo a mesma prática de algo que Deus não está nele, né? E, infelizmente, tem muitos adeptos e muitos sendo enganados. Essa influência maligna de esoterismo, espiritismo, entra na igreja de uma tal forma que destrói a igreja, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Aí, o objetivo, pastor, desculpa, o objetivo é tirar o foco de Cristo. Claro, com certeza. É esse o objetivo. E vejam como a coisa é tão terrível. Nós tínhamos uma irmã na igreja, ela chamava Marta. Ela tinha um filho, Down, o Rodrigo. Um dia eu fiz uma escola de natação, construí uma escola de natação. Ele foi numa escola de natação em Pirassununga. O cara não deixou, não vou dizer nome, ele fazer aula de natação, porque ele falou, eu não vou perder aluno, porque a hora que eles veem que tem um com Down aqui, eles vão pensar que eles vão pegar Down também e vão tudo embora. E chegaram para Marta e disseram assim, que pecado que você cometeu para o teu filho nascer com Down? Gente, como é que uma mãe se sente? Entendeu? São coisas que o diabo usa, nós precisamos estar muito alertas, e dentro da palavra, com conhecimento da palavra, na presença de Deus, porque o diabo, vou dizer uma frase, o diabo é satânico, para desviar a igreja, já que ele não pode destruir de fora. Na página 55, ele fala então da outra teoria, traducionismo, que vem da palavra transportar, transferir. Essa teoria ensina que as almas dos homens são reproduzidas juntamente com os corpos pela geração natural e, portanto, são transmitidas pelos pais aos filhos. Homens como Tertuliano, Rufino, Apolinário, Gregório, Denissa defendiam o traducionismo. O criacionismo foi a teoria grandemente aceita pelo Oriente, enquanto o traducionismo pelo Ocidente. No traducionismo, a antropologia teológica se faz da verdade de que Deus, uma única vez, soprou nas narinas do homem o fôlego de vida e deixou que este reproduzisse a espécie. Além dos argumentos de que a alma de Eva estava incluída na de Adão, mas também possui objeções em questões como a alma está potencialmente pré-existente no homem, na mulher ou nos dois, a alma é produzida, criada de algum modo pelos pais, isso não faz deles criadores. Veja, são coisas complicadas que às vezes não nos levam a nada,
mas são discussões que muitas vezes entram na igreja, entram nas pessoas e geram mais confusão do que paz. Eu gostaria de dizer uma coisa aqui. Quando a palavra de Deus fala, lá no capítulo 5, versículo 3, se não me engano, ou 2, que Adão gerou seus filhos e filhas, a sua semelhança, a semelhança de Adão, não tem nada a ver com alma. Quer dizer, a palavra fala assim, a semelhança do pecado de Adão, a semente do pecado de Adão foi passada, não a alma, porque eles usam isso para justificar que o sujeito matou, porque ele recebeu do pai, da mãe, a carga, não sei o que, certo? Queridos, será que Deus não tem poder para que, se alguém tiver algum traço genético de alguma coisa, Deus não tem poder para mudar isso? Eu creio que sim, porque o nosso Deus é todo poderoso. E essa história de que a alma é produzida, criada de algum modo pelos pais. Meu Deus, então, há um ditado na Bíblia que diz assim, um ditado não, uma frase que diz assim, nunca mais, eu não achei aqui, não tive tempo, nunca mais se dirá em Israel o seguinte ditado, 2 pontos, o pai comeu uvas verdes e o dente dos filhos se embotaram. Significa, o filho não vai responder pelo pai, como o pai não vai responder pelo filho. Então, a alma não é passado, a alma ela é individual. O julgamento não vai ser o filho vai responder pelo pai, e nem se justificar pelo pai. E o mundo faz isso, né? Ele nasceu em tal meio, o pai dele era isso, o pai dele era alcoólatra, ele tem que ser alcoólatra também. E, bom, só para, na página 55, então só para ficar claro, né? Nós acreditamos o seguinte, que a alma é criada quando Deus cria o homem, é no mesmo instante, não tem, tá? A gente passa a existir quando Deus lá, ele cria a gente, ele bola a gente lá, né? E Deus dá a vida para a gente, é ali que nós nascemos e somos almas e corpo, tá? Aí na página 56, ele fala evolução humana e do mundo natural, evolucionismo e criacionismo. Aí ele entra naquilo que nós falamos, Charles Darwin da evolução, a origem das espécies, e aí o Darwin, ele entra aí na loucura de falar que o homem veio de uma ameba e foi mudando, né, foi evoluindo, e aí, mais uma vez, eu lembro a igreja, né, dizendo o seguinte, por que a ciência aceita, né, a teoria da evolução da espécie? Por quê? Se a ciência não acredita ou não quer acreditar que o homem foi criado por Deus, então de onde veio o homem? E aí eles creem que o homem veio talvez do Big Bang, depois era uma ameba e foi evoluindo, né? Então, é assim, para quem não quer acreditar em Deus, tem que ter uma outra explicação. E aí vem a ciência, tentando arrumar outra forma do homem ter existido aí. Então a teoria de Darwin é muito conhecida, é ensinada nas escolas hoje, e o que mais que tem de importante aqui? Na página 57, ele começa a falar do criacionismo. Então, a ideia da origem do homem, primeiro, se você olhar a origem do homem na ciência, vai dizer que a teoria de Darwin. Mas o criacionismo é o que nós acreditamos, né? Deus nos criou. Como é que o homem veio na terra? Deus nos fez, a imagem e semelhança. Fez Adão. É como nós cremos. Essas são as duas correntes. Pastor? Uma coisa muito importante, e se você analisar a ciência, como é que fala aí, que estuda o passado, aí, a paleontologia, o Indiana Jones, o que ele era? Na profissão dele?
Arqueólogo, né? Arqueólogo, Arqueólogo, me salvaram. Arqueologia. Veja bem, abra aí comigo Hebreus, no capítulo 11, o versículo 3. Todo mundo está com a Bíblia aí, né? Hebreus 11, o versículo de número 3. Abriram? Vamos ler todos juntos, Hebreus 11, 3. Vamos lá. Pela fé entendemos. Acharam? Hebreus 11, 3. Olha só, vamos ler. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém? Veja bem, foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê, essas evidências aí, que nós estamos vendo tudo, não foi feito do que é aparente. Queridos, nós precisamos sair da caixa da nossa mente limitada, da nossa mente finita. E se Deus diz que não foi feito daquilo que é aparente, eu vou crer na teoria dos homens ou no que o meu Deus diz? Verdade. Olha, na página 57 tem uma briga aí. É uma coisa que me preocupa muito. Muitos cristãos ficam perdidos tentando valorizar a ciência. E muitas vezes se cometem loucuras e besteiras. E aqui na página 57, ele fala assim: a tentativa de evolução do criacionismo. Criacionismo progressista, que busca harmonizar o criacionismo bíblico com a teoria evolucionista de Darwin. Aqui é aquele cristão que não tem fé, não tem certeza das coisas de Deus. Então, um cristão estudou bastante, ele acha que ele é entendido e que Deus não é suficiente com as respostas de Deus. Então ele tenta achar um caminho para agradar a ciência e agradar a Deus. Aí ele começa a pegar a lei da ciência e começa a dizer: não, mas Deus disse que tem uma evolução. E aí começa a misturar ciência com palavra de Deus. Você já deve ter encontrado pessoas que se dizem cristãos, mas misturam as bolas. E aí tenta justificar coisas que vão contra a palavra de Deus. Isto a gente tem encontrado muito. Por isso que fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Eu acho lindo quando Jesus fala assim: Pai, graças eu te dou, porque escondestes essas coisas dos sábios e revelaste aos pequeninos. Então Deus deixa os doutores loucos e Ele revela aos humildes. Então, eles acham que a gente é meio tapado, né? Porque a gente acredita, mas a gente acha que eles são tapados. Então, eu tenho muito medo das pessoas que se dizem muito inteligentes, que querem arrumar a ciência por trás da Bíblia e fazer um jeitinho de casar os dois. Isso é muito complicado. É igual você dá um exemplo para a pessoa, né? E aí a pessoa fala assim: não, mas eu acredito que tenha ET. Porque Deus é tão grande, Ele pode ter criado uns ETzinhos aí. Não estou dizendo que esse mundo é muito grande, Deus é soberano, não estou limitando Deus, mas a pessoa quer buscar um embasamento para defender aquilo que ela quer crer. A gente vê de onde que tudo isso surgiu. Os Estados Unidos foi se tornando um país com liberdade garantida. Então, quando entrou o tal do iluminismo foi um movimento que dizia que a ciência, ele veio na consequência natural dos estudos, mas ele se confrontou com o que havia a religião. Então ficou um choque, e sempre para desmentir a religião. E nos Estados Unidos
houve processos muito famosos, porque os pais moviam a favor da religião, ou a favor do evolucionismo, não sei o quê. Então, houve gente, o pastor está querendo dizer isso, que dentro da igreja, que começaram a querer conciliar as duas coisas, porque uma era evidências, e o outro é fé. Então ele quis evidências e com fé, e aí saíram todas essas teorias. Se você ler aqui, você vai ver, que nada mais nada são, no fundo, o que o pastor está falando, desmentir a palavra, descreditar a Cristo, descreditar a Bíblia, e nós precisamos tomar muito cuidado com isso. O meu pastor falecido, o pastor Walter, um dia foi pregar num lugar, e ele falou, porque a baleia engoliu Jonas. Aí um detente virou e falou, você acredita mesmo que a baleia engoliu Jonas? Ele virou e falou, olha meu filho, se Deus dissesse que Jonas engoliu a baleia, eu acreditaria, porque Deus não mente, o pai da mentira é o diabo. Isso é muito importante, o que o pastor Jesus colocou, porque chega num nível, às vezes, de tanta degradação da palavra de Deus, que você já começa a duvidar que Deus formou Adão e Eva mesmo. Você já acha, não foi bem assim. Então tudo começa a ficar relativo. Aquela filosofia que eu tentei lembrar, relativistas. Essa é uma corrente que defende que tudo é relativo. Não existe uma verdade absoluta. Tudo é relativo, né? Então esse é o perigo. Então quando nós estudamos a antropologia, quando nós estudamos essas matérias, pastor, então, se tudo isso é loucura, por que a gente está estudando isso? Exatamente, para você entender que nível que chega, e quando alguém vier comentar com você, você já tem um embasamento. Quando alguém vier falar de alguma filosofia parecida com essa, você vai ter um embasamento, você vai falar, não, eu já li sobre isso, eu fico com a palavra de Deus. Não é? Você entende? Agora, se você não escuta essas coisas, o que acontece? Chega uma pessoa engravatada perto de você, falando bonito, a tua fé vai esmoronar. Nossa, veio uma pessoa aqui dos Estados Unidos, ele morou na Inglaterra, ele viajou o mundo, e ele começou a falar para mim de que Deus realmente usou a evolução das espécies para o homem chegar no que é hoje, mas foi Deus, e você já acha que ele é de Deus. Essa mistura é perigosa. Se nós pegarmos o nome Adão, né, eu abri aqui, significado do nome Adão, nome hebraico, cujo significado é homem da terra vermelha. Adão significa homem vermelho, homem da terra vermelha. Nos Estados Unidos, eu não sei se foi na Inglaterra, eles pegaram lá o mendigo e foram dessecando, ressecaram ele e pegaram todos os produtos químicos que restaram. Sabe qual foi a conclusão que eles chegaram? Que era uma boa terra vermelha. Era a terra da Vila Esperança. Aquele antigamente era considerado a terra dos pés vermelhos. Uhum. Então, o nome Adão significa isso. E o homem quer discutir com Deus. Outra coisa que eu quero colocar também, que eu acho que cabe bem nesse momento, é assim, às vezes os pregadores usam recursos, e não é errado usar recursos, mas é perigoso. Às vezes ele faz questão de citar um cientista, não, porque o cientista lá da NASA, ele falou de Deus, como se a palavra do cientista da NASA fosse mais importante do que a palavra da Bíblia. Então, mesmo às vezes ele tentando ajudar, ele pode estar atrapalhando a pregação da palavra de Deus. Quantas vezes você já viu pessoas tentando justificar a palavra através de uma ciência? Isso acontece muito em igrejas. Volto a falar, não é errado você citar, mas você tem que sempre declarar que a nossa fé ela vem da Bíblia, não vem das outras coisas. Eu não sei se você consegue compreender isso. Eu mesmo, quando eu comecei, alguém falava assim, não, porque Einstein,
ele dizia, ele acreditava em Deus. Aí falaram, mas por que ele acredita em Deus? Porque Einstein tem uma frase famosa que diz assim, Deus não joga dados com o universo. Então, o que Einstein queria dizer? Que Deus sabia exatamente o que o universo estava fazendo, como ele estava criando o universo. Ele não é um jogo. Só que quando você vai ver Einstein, você vai falar, mas Einstein acredita em Deus? Platão também acreditava em Deus, mas é o nosso Deus? De forma nenhuma. É o nosso Cristo? De forma nenhuma. Então não tem nada a ver. É isso, esse é um perigo que confunde as pessoas. E a nossa verdade, ela vem da palavra de Deus. Ela não vem de outro lugar. Pastor, então por que está estudando isso? Para confundir a gente? Não, para você entender que essas coisas estão aí fora. E que um dia você pode ser questionado. E quando você for questionado, você não vai fazer cara de quarta-feira. Porque você já discutiu esse assunto. Tá tranquilo até aí? Hein, Mateus, você não falou nada ainda? Aí na página 58, então depois você vai ler com tempo na sua casa, porque é muita informação, mas eu quero que você entenda o objetivo, porque é que você está vendo essas coisas em antropologia. É importante você entender isto. Tudo bem, Antônio? Aí na página 59, ele pergunta, veio o homem do macaco? Aí ele começa a fazer a defesa aí, lá embaixo ele fala, em primeiro, está contrariando a verdade bíblica. E ele dá um embasamento. Na página 60, ele fala, segundo, ausência de bases científicas sólidas. Essa teoria da evolução tem solidez na ciência? Não. Não tem, é uma teoria. É uma teoria que não pode ser explicada e é uma teoria maluca. Então nem na ciência tem respaldo. Como que vai ter respaldo na igreja? Nem teria, né? Mas nem na ciência tem. Pode, claro, Léo. É assim, ó, deixando bem claro aqui, ó, em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Em suas narinas, não foi do focinho, da fuça, narinas, o homem já tinha formação. Cientificamente, nariz é narina em todo lugar do mundo, e não é fuça, não é focinho. É verdade. Então ali já está bem claro, já a palavra de Deus é clara, é justificada. Agora, o que é importante, na página 61, ele fala assim, a teoria darwinista trouxe muitas dúvidas sem respostas. Na verdade, o que acontece? Esse Darwin, ele desviou muita gente do Evangelho. Porque a pessoa que não tinha um embasamento, quando começou a ouvir essas verdades da ciência, pirou. É como se a ciência dissesse, como aquele filósofo disse, né? Deus está morto. Nietzsche. Quando ele diz que Deus está morto, muita gente foi atrás da ciência. Deus morreu. Então, Darwin desviou muita gente da igreja. Principalmente, Bruna, jovens. Os jovens entram na época escolar, começam a ouvir essas coisas, perde a fé e some. Então houve uma pregação do anti-evangelho. Pode falar, Bruna. Bruna é líder dos jovens. Então, pastor, como eu estou em escola todos os dias, né? E realmente, na minha época, eu tive aula com professores que não acreditavam em Deus. E levou uma grande leva, né? Claro, por serem influenciadores. Eu acredito nisso, que nós, professores em sala de aula, nós somos influenciadores de cada aluno que está ali. E
positivamente hoje, claro, eu faço o inverso, não porque eu trabalho em escolas cristãs também, mas também seculares. Mas eu acho que o importante é a gente sempre colocar Deus em tudo, né? E a gente consegue fazer isso. Por quê? Porque, como disse o Léo, a palavra se justifica. Pode ser em geografia, em geologia, eu vou colocar as mãos de Deus na criação. Então, eu consigo fazer isso. E muitos professores não conseguem mais, por quê? Porque perderam a fé. Porque não acreditam em Deus e também foram influenciados por outros ateus aí, consequentemente, estão vivendo assim. E os nossos jovens hoje não conseguem crer de todo o coração por conta dessas influências, infelizmente. Mas aí, nós, pais, eu estou falando como professor 40 anos, diretor 10 anos. Nós, pais, temos que saber o que acontece na escola. Temos que saber. Eu era diretor, eu não queria saber. Eu sou professor, na minha sala eu faço o que eu quero. Você não faz o que você quer, não. Eu sentava lá para assistir a aula. Entende? Eu dei aula aqui durante 10 anos, vamos por 10 anos, aqui em Pirassununga, numa determinada escola. A diretora me dizia nas reuniões, aqui ninguém vai falar de Deus. Eu ficava em pé e, desculpe o termo chulo, como fala o pastor, o pau quebrava. Hoje, ela aposentada, com os problemas que ela teve na vida, e etc, 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 eu coloco a ministração aí no YouTube, ela me manda mensagem, maravilhoso, mandei para todo mundo. Quer dizer, nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir. E é obrigação do pai, eu digo como professor e como cristão, é obrigação do pai saber o que acontece dentro da sala de aula. Porque senão, a nossa escola, ela é o lugar mais corrompido que existe. Eu sempre disse, em uma determinada época, 2 coisas podem salvar as crianças, a escola e a igreja. A igreja está falindo e a escola já faliu. Então, não vamos perder tempo. Uma coisa importante, né? Quando nós começamos a ver aqui na página 61, por exemplo, ele começa a levantar as várias falhas que a ciência tem. E quanto mais você começa a ouvir essas explicações da ciência, mais fé nós temos, porque você vê a loucura o que eles estão fazendo e falando. Então, por que nós também estudamos essas coisas? Para nós entendermos aquilo que passa lá fora. Por que nós encontramos muita gente se matando? Porque essas informações, elas não trazem esclarecimento, elas não trazem paz, elas trazem distúrbio para a pessoa. Quando você começa a falar, eu vim do macaco, eu era uma ameba lá atrás, não que a gente está defendendo, vamos pregar o que diz a Bíblia, porque é o contrário, mas veja, o homem é a obra-prima da criação. Agora, se o homem é a evolução de uma ameba, o que sobra para a gente? Aí eles sobra para os nossos filhos? Totalmente as coisas, porque o que Deus fez? Deus fez o homem perfeito. O homem era tão perfeito, a glória de Deus estava de tal maneira sobre o homem, que toda a tarde, pela viração do dia, quer dizer, o judeu, ele começa o dia quando o sol se põe, como diz o português, o sol transmonta, né? Então, o homem era perfeito, tão perfeito, que ele via Deus face a face, cara a cara, e vamos dizer, batia papo com Deus. E Moisés, que foi o servo que foi, um dia ele falou, Senhor, me mostra a tua glória. Deus falou, te colocarei na fenda da rocha, essa é uma figura de Cristo, colocarei a minha mão sobre ti, passarei, depois tirarei a minha mão, e tu verás a minha glória pelas costas. Mas, pastor, aproveitando essa colocação, é uma antagônico, é uma coisa totalmente contrária. Por um lado, o homem é a obra-prima da criação, da sabedoria, da inteligência de Deus. Do outro lado, o homem veio do macaco ou veio de uma ameba, por isso que pode ter aborto, por isso que pode ter homossexualidade, porque pode matar, pode usar drogas, pode fazer tudo, porque o homem é produto de uma ciência. O homem é produto de um relacionamento. Então, se é homem com homem, mulher com mulher, não importa. O homem é um produto do mundo.
É um produto do ambiente. O que eu quero dizer é o seguinte: Deus fez o homem perfeito e o homem caiu. E o homem, a ciência diz que o homem, como o pastor falou, saiu de uma ameba. Entendeu? O diametralmente oposto. Isso é terrível. É por isso que hoje um animal tem mais valor do que um ser humano. Não que nós não amamos os animais, viu, pastor? A gente ama os animais. Mas você vê hoje os animais têm mais valor do que um homem. Uma criança é jogada no lixo. Por quê? É a desvalorização do homem como imagem de Deus. Exatamente isso. Essa questão de animais serem mais... Hoje, né? Tem muito disso. Que o animal, ele não perde a essência dele. Ele é extinto. Ele é aquilo que ele é. Gato é gato, cachorro é cachorro, cavalo é cavalo. E o homem perdeu a sua essência. O homem é influenciado pelo ambiente que vive, né? Muitas Justamente. vezes. Então, veja, o homem procura aquilo que é instável. Ele procura o estável. Você sabe que um cachorro é um cachorro, você sabe que ele vai fazer isso, aquilo. Não adianta. Porque toda vez que o homem se relaciona com ele mesmo, dizendo o outro, ele, infelizmente, hoje em dia, ele não sabe o que esperar. Aliás, ele só espera coisas ruins. Nós estamos sofrendo um grande problema de relacionamento. As pessoas não confiam mais nas outras, nem dentro da igreja. Por isso que a gente vai vendo muitas pessoas com o pé atrás com a gente e com Cristo por tabela, porque somos homens e falta crédito para muitos homens que pregam a palavra por conta de outros o que estão fazendo. Então as pessoas pegam, juntam, põem tudo dentro de um saco e dizem, é tudo farinha no mesmo saco. Então, veja, por isso que as pessoas buscam. Eu conheço, tem uma pessoa que trabalha comigo, eu tinha amizade, um dia perguntei a ela, casada, você não vai ter filho, né? Falou, eu já tenho 2 cachorros. Olha a comparação. Né? Eu trato deles bem, eles me tratam bem. Olha só, hoje há pessoas, há casais que já determinaram que não terão filhos, e não é porque tem problema não, ou financeiro, não querem. Acham filhos um problema. Olha só para onde está caminhando. E gente de dentro da igreja. Isso tudo é influência dessas coisas. É o homem se perdendo na caminhada, né? São essas filosofias, as ciências. Então, nós estudamos para ver o que eles pensam, para que nós possamos defender os nossos irmãos, ajudar no ensino. Essa é a função linda do teólogo. Quando nós chamamos a pessoa para estudar teologia ou EBD, é para ela abrir os olhos para essas coisas, conhecer a verdade, para poder passar a verdade para frente. Essa é a beleza da teologia, é você ser um discípulo de Cristo, né? E na página 61, ele fala assim, os desafios evolucionistas. Aí o autor fala ali que a ciência que defende a evolução das espécies, eles têm muitos problemas para explicar que eles não estão conseguindo. Então eles têm problemas demais por terem inventado essa... Aí depois, na página... E só para comentar esses desafios, se você ler aí, você vai ver que eles esbarram na parte espiritual. Eles não têm argumento. Porque o corpo está aqui, eles podem até dizer que o nosso corpo descende, veio informações e transformações durante na régua do tempo, e nós saímos de um macaco, vamos pegar pelo menos um macaco, pelo menos é mais parecido com a gente, né? E chegamos aqui, mas eles não têm argumento para o espírito, para a alma.
Eles não têm isso. Porque a gente sabe que não é isso aqui que tem vida. Isso aqui acomoda a vida. Recebe a vida. Entendeu? E aí eles esbarram numa coisa que eles não têm argumento. Tudo bem. E a alma? E o espírito? E na página 62, ele fala de uma teoria da nebulosa. Eles começam, entra Kant, mais um filósofo, com ideias malucas, e tentando juntar a ciência com Deus. E aí eles vêm com outras teorias complicadíssimas de entender. Não seria muito mais fácil acreditar que o homem foi criado por Deus? Mas eles acham muito simples. Não, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Isso é muito fácil. Então, para eles que são inteligentes, isso não serve. Então, eles começam a criar teorias da matéria. A matéria era inerte, mas precisava de uma propulsão para dar início na matéria. E aí eles falam, esse propulsor era Deus. Deus deu o pontapé na matéria e a partir daí começou a virar o universo e a Terra. Então, tem umas coisas assim que é importante você ler como teólogo, é importante você dar uma lida na sua casa, mas para um dia, quando alguém falar, você sabe do que está falando e você já tem a sua base. Você fala, cara, você acha que então tinha uma matéria parada, Deus deu um pontapé, isso aí começou a rodar e aí virou o mundo, né? E aí, se nós formos entrar em outras questões aqui que ele fala, que, por exemplo, a Terra tem 5 milhões de anos, o Sol tem milhões, o homem tem milhões de anos, quando se você for olhar a idade da Bíblia, a idade é coisa de 8, 10 mil anos. E aí eles falam de milhões. E aí começa a virar uma confusão na cabeça da gente. E aí outros teólogos vêm e começam a juntar, não, então tem bilhões de anos, e aí começa a entrar em outras teorias para tentar justificar a Bíblia. Isso é perigoso. Uma coisa, pastor, que eu acho que é muito importante. Quando perguntam qual é o dia do fim, o momento do fim, o Senhor Jesus Cristo diz, ninguém sabe, nem o Filho, mas somente o Pai. Então, não adianta querermos entender ou querermos achar explicação, nós e todos os homens, porque para nós sabermos o que realmente aconteceu, nós teríamos que ter a mente de Deus. E nós não podemos ter a mente de Deus. Está escrito na Bíblia que nós podemos ter a mente de Cristo. Não sermos iguais a Cristo, mas recebermos a Cristo aquilo que Cristo nos revelou, inclusive do próprio Pai. Mas nós não podemos passar disso. E isso é importante que nós... Então não vamos ficar queimando, como dizia meu pai, queimando as pestanas para entender determinadas coisas. Aqui o Senhor disse, haja luz. O resto para mim não importa. O homem pode ter quantas teorias ele quiser. Ele não vai chegar... A ciência, está escrito, a ciência se multiplicará, mas nem por isso o homem chegará a Deus. Ele não vai chegar a ter o entendimento de Deus, e ele não vai chegar a ser Deus. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. O Senhor diz isso, exatamente isso. Então, precisamos tomar cuidado, que não, como falou o pastor, o muito estudar vai deixar doido. E isso não vai ser o fator decisivo da salvação. O fator decisivo da salvação é nós compreendermos que o homem é pecador, PT saudações, sempre foi, sempre vai ser, e que o salário do pecado é a morte, e que há uma solução para essa morte, que Cristo veio e pagou a dívida que era contra nós, cravou essa cédula que era contra nós na cruz, ressuscitou, venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo, e quando ele ressuscitou, inaugurou um novo e vivo caminho. Pronto, aceite a Cristo e faça parte disto. Quando nós falamos de estudar teologia, lembra sempre do que nós falamos todas as aulas.
você precisa estudar a letra e ser cheio do Espírito Santo. Amém, é isso Se mesmo. você não tiver o Espírito Santo, você vai ficar louco. Porque o Espírito Santo nos mostra a letra e ele nos mostra como o homem é louco quando ele começa a criar tantas teorias. O Espírito Santo nos traz centrado. E aí, com o Espírito Santo, nós podemos ver a loucura dos homens. Porque quanto mais a gente vê a loucura dos homens, mais a gente sente a presença e a fé em Cristo. Mais ou menos assim, né? Quanto mais eu aprendo, mais eu percebo que nada sei. Verdade. Nada sei. E o interessante é que os homens começam a criar, o pastor leu aí, todas essas teorias, querendo juntar as duas coisas. E a Bíblia diz isso, eu acho isso, eu penso aquilo. Aqui eu escrevi, o pastor está lendo aqui, ó. O Espírito Santo é que dá a explicação, a interpretação correta. Você quer saber o que significa? Dobra o teu joelho. Senhor, me ensina. Senhor, me mostra. Senhor, fala comigo. Aí, se o Senhor quiser e agradar e for útil, tanto para você quanto para a igreja, o Senhor vai falar. O único testemunho que eu posso dar é o seguinte: eu deitei muitas vezes com questões, perguntas da vida, de problemas, da palavra também, e levantei com a resposta. Porque a palavra diz o quê? Que o Senhor dá aos seus enquanto dormem. Aí vai do teu relacionamento com o Senhor. Ó, a profundidade das riquezas. Mergulhe, porque o Senhor vai te encher. O Espírito Santo vai falar. E interpretação humana, queridos, acaba em todas estas confusões. Interpretação do Espírito, pode o mundo inteiro negar. Você não vai negar porque quem falou para você foi o Espírito Santo. Amém. Na página 62, só para lembrar então, Kant traz essa teoria da inércia do motor, né? E ele traz na 62 o número 1, número 2, número 3 e número 4, são as teorias da quebra da inércia, do motor de partida do universo, né? Depois você dá uma lida nisso aí na sua casa, e ele entra na teoria da grande explosão, o famoso Big Bang, né? Que um outro cientista diz que o mundo nasceu através de uma explosão, e aí através da confusão gerou a comunhão. Uma coisa inversa, né? Através da explosão gerou ordem, não o contrário. Então é uma loucura também do ponto de vista da ciência, o Big Bang. Aí na página 64, aí ele vem falando das verdades bíblicas. E aí, deixa eu ver se eu anotei alguma coisa aí, se o pastor anotou, pode falar também. Aqui eles discursam sobre o dia. Primeiro dia Deus fez isso, segundo dia Deus fez aquilo, terceiro dia Deus fez aquilo, e entram naquelas discussões. Foi um dia literal, 24 horas? Nem existia tempo. Foi um dia, significa um tempo, uma jornada. Essa questão gera tanta polêmica na teologia, que o pastor Jesus está colocando, porque o que acontece? A ciência fala que o homem tem quantos anos na face da terra? Quantos? Mais ou menos? Não, o homem, a existência do homem. Do homem, o homem. Não, pela ciência. O Neandertal, o homem da época das pedras. Quantos anos aí? Milhões de anos. E a Bíblia, cronologicamente falando, o homem tem aí 8.000 anos, 9.000 anos. Aí vem alguém e pensa assim, não, mas a ciência diz que tem milhões de anos. Aí ele coloca entre o primeiro e o segundo dia lá, dizendo, não, mas um dia de Deus tem 1 milhão de anos, tem não sei o quê, porque não é um dia comum, e começa a entrar numa celeuma para tentar justificar a ciência. Esse é um perigo. E aí você entra em milhares de... Você falou, vai falar, Bruno? Fala, pega o microfone. E aí você entra em coisas que não edificam a fé. Mas, preste atenção,
Muita gente perde a fé por causa disto. De idade, né? O universo tem 4,5 bilhões de anos, segundo a ciência, e o homem 300 mil anos. Quantos anos, homem? 300 mil. Acho que é mais, hein? 300 mil anos? 300 mil. Então é novinho. Na África, 300 mil, novinho. 300 mil anos, é novinho. Mas, minha irmã, veja... Bilhões, o universo, né? Aliás, o planeta. Vamos pegar a evolução. Começou numa tribuzinha, que olhava lá para o céu. E depois eles foram evoluindo e tinha o sistema geocêntrico, que a Terra era o centro e tudo era o contrário. Aí Galileu falou que não, era heliocentro, o centro é o Sol. Bom, ele quase morreu e teve que jurar, aceitar que não. Aí depois eles descobriram que nós estamos numa galáxia. Aí veio desculpa, eu vou entrar em algumas coisas, mas aí veio o Hubble, o telescópio Hubble, que descobriu que existem centenas e centenas e milhares de galáxias. Agora eles fizeram um outro telescópio, que eles ficaram 4 anos alisando a lente, 4 anos alisando para ter a perfeição. Eles descobriram que tem bilhões de galáxias, sabe, isso vai evoluir, a única coisa que eu entendo é o seguinte, foi o meu Deus que fez tudo isso, e vão chegar daqui a pouco, vai descer o alienígena, que sei lá, entende? Então, nada disso muda, porque a palavra de Deus lá a segunda epístola universal de Pedro, no capítulo 3, no versículo 8, quem quiser abrir aí, Pedro diz assim, mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Resolve o problema. Eu estou pouco me preocupando se são 24 horas ou milhões de tempo. Foi o que Deus fez, ponto final. É muito interessante essa colocação, né? Mas assim, quanto mais eu leio essas coisas, mais eu amo o meu Jesus, né? Mas eu vejo que muita gente se perde, principalmente jovens, não? Então, quando a gente lê essas loucuras, nós como teólogos precisamos entender isto e ler que existem essas coisas para que nós saibamos dar respostas, porque uma hora alguém pode nos questionar e você não pode ignorar a pergunta do outro. Você tem que ouvir e responder com sabedoria. E eu vou dar um corte aqui para dizer o seguinte. Existem pessoas que eles pensam assim, não, eu não tenho que entender nada disso, eu só tenho que entender a Bíblia. Irmãos, nós temos que abrir nossa mente e entender o que está acontecendo. E quem realmente ama a palavra e tem o Espírito Santo, não vai se perder. Mas a gente não pode ser ignorante. Às vezes o crente, ele pensa assim, não, eu não quero nem saber, eu só conheço a Bíblia. Aí ele vai falar com alguém com base na Bíblia, mas a base da Bíblia não serve para outras pessoas. Então se ele vê que você não entende nada de nada, você não vai ter crédito. Vai falar, não vou conversar com essa pessoa, não. Ele vai te chamar de bitolado. É bitolado, só o crente Bíblia. Você tem que ir até o campo dele. Quando eu ensino para criança, não adianta eu ensinar como eu converso com uma pessoa de 50, 60, 70 anos. Eu não posso trazer a criança a um conceito de 80 anos, mas eu posso descer ao conceito de 5 anos. Então, da mesma maneira, desculpa cortar, pastor, eu tenho que ir até o campo dele e ganhá-lo no campo dele para trazê-lo para Cristo. Porque a palavra fala que quem é do mundo entende as coisas do mundo, discerne as coisas do mundo. Mas quem é espiritual discerne bem todas as coisas, tanto as espirituais quanto as materiais ou do mundo. E pastor Jesus, às vezes as pessoas ficam com medo de ir ao campo do outro. Mas esquece de uma coisa, que o Espírito diz assim, a palavra diz que o Espírito fala, pregue somente, porque quem convence sou eu. Então nós não temos essa obrigação de convencer,
nós temos a obrigação de anunciar. E no devido tempo, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar e vai convencer, se assim for da vontade do Senhor. E está escrito na palavra, o Senhor Jesus fala assim: e não vos preocupeis com o que haveis de falar, porque o Espírito Santo falará por vós. Nós temos que ter uma coisa: a boca é do pastor Geraldo, a boca é do pastor Aguinaldo, às vezes eu troco o Aguinaldo com, né, do pastor Francis, ou a tua boca, mas quem fala tem que ser o Espírito Santo. Amém? Por isso que você tem que estar na presença dele, porque senão quem vai falar é a tua boca. Tinha uma irmã na igreja, um segundo, só um testemunho, ela estava sentada ali onde a irmã está, desculpa, só para localizar, e eu estava pregando, e de repente eu olhei para ela, e eu falei: Senhor, o que é isso? Eu não vi a nossa irmã ali, eu vi uma torneira, mas uma torneira grandona, e eu olhei e falei: Senhor, o que é isso? E daquela torneira saiu, sabe o quê? Um pingo d'água, uma torneira com uma boca desse tamanho, imagina, e caiu um pingo d'água, e Deus falou assim: diga para ela que eu não a chamei, eu não a levantei para me dar um pingo d'água, mas para jorrar o meu espírito. Isso serve para todos nós, não serve? Aí a sua reflexão: eu estou sendo uma torneira que está dando um pingo d'água para o meu Deus? Olha o que o meu Cristo fez por mim, e como eu estou, não retribuindo, é troca, mas como eu estou sendo grato a Ele, instrumento na mão dEle. Amém? Aí na página 65, entra naquelas discussões, né, que nós falamos. Antes ele fala de Agostinho, e ele fala aí de algumas questões dos reformadores. Olha, com toda humildade, eu quero falar uma coisa aqui que talvez você possa não concordar com o que eu vou falar. Mas os reformadores da igreja, os protestantes, eles viveram numa época muito, muito, muito conturbada, muito difícil. Porque na época do iluminismo, nós já falamos aqui, o que era o iluminismo? Era a saída da idade das trevas, daquilo que era podre, daquilo que era corrompido, para a idade da luz. A idade da luz era o quê? Era a idade da ciência. Então o que as pessoas pensavam? A igreja das trevas está podre, essa questão de Deus é mal, ele mata, ele julga. Então a ciência, ela surgiu no iluminismo com a ideia de que agora o homem ia usar a sabedoria da ciência para ter um mundo melhor. E toda a humanidade da época acreditou que agora o mundo ia ser uma luz, porque nós íamos juntar as inteligências. Imagina, a ideia é boa, vamos juntar as pessoas inteligentes, as universidades, a ciência, a pesquisa, e nós vamos construir um mundo melhor. Essa era a ideia da luz. E quando surgiu o iluminismo, quase na idade dos reformadores, a ideia era tão linda que os próprios reformadores ficaram balançados. Poxa, talvez alguma coisa a gente está errado mesmo. Talvez alguma coisa a ciência está errada. E nessa, muitos cristãos deixaram se levar pela ciência, pela filosofia. Então, eu digo que até algumas opiniões de alguns reformadores não eram muito certas. O que nós vemos hoje no século 21? Nós vemos que a ciência falhou. O mundo melhorou da idade da luz para cá? Muito pelo contrário, piorou. Então, hoje, nós talvez tenhamos mais condições de fazer uma análise pura do Evangelho, largando para lá a ciência, porque é uma coisa que não deu certo. Eu quero dar um exemplo para você para entender o que eu quero dizer, para ficar mais claro. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo pensou o seguinte: cara, esse negócio de guerra é muito desumano. Isso vai contra a lei do homem. Então vamos criar uma organização das Nações Unidas, vamos pegar todos os países do mundo, vamos ter um conselho forte
para que nunca mais aconteça coisas contra o ser humano. A ideia não é boa? Sim ou não? Perfeita. O que é a ONU hoje? Uma desgraça. Veja o que está acontecendo no Afegão, na África, veja o que acontece na Venezuela, eles não fazem nada. Mortes atrás de mortes. Então, aquilo que para o homem parece um caminho de luz, parece bom, é morte. Então, olhando no lado da ciência, no iluminismo, até muitos cristãos achavam que a ciência estava certa, e foram em muitas ondas que não são corretas. E dentro dessas ondas, ele fala aqui na página 65, que começou-se a tentar ter uma interpretação daqueles dias da criação, pela reforma. Então, para justificar, nossa, a ciência está falando que a Terra, o homem tem 300 mil anos. Gente, se a ciência está falando que o homem tem 300 mil anos, a Bíblia não pode falar que tem 8 mil anos, porque vai dar pau. A gente vai cair. Porque até muitos homens de Deus deixaram se levar pela ciência, achando que a ciência era certa. Porque havia uma ideia de que a ciência era alguma coisa boa. Então nós temos que tomar cuidado, inclusive com pensadores cristãos. Quanto mais nós evoluímos, ou o tempo passa, mais perto do fim nós chegamos, mais certeza a gente tem que Jesus está voltando, mais certeza a gente tem da Bíblia se cumprindo. Então, quando fala até de alguns cristãos, reformadores ou da época, nós temos que ter um pé atrás de olhar. Não é acreditar só porque eram cristãos ou só porque eram reformadores. Ficou claro isto? Isso é muito importante. Eu queria dizer uma coisa. Eu trouxe aqui um livro. Eu gosto muito de ler, né? Meu pai que me deu esse dom, embora ele fosse analfabeto. Chama-se Nazismo. É do super interessante, é de um brasileiro que viveu na Argentina. Eu quero me referir ao capítulo 1 que eu mostrei aqui para o pastor Geraldo. O pastor Aguinaldo falou aí de diversos nomes, que dá a impressão que esses nomes, eles vieram falar alguma coisa, etc, etc e tal. Esse capítulo 1, ele fala o berçário do nazismo, que matou 6 milhões de judeus, que custou a vida de mais de 100 milhões de pessoas. E aqui ele mostra como toda essa discriminação de raça superior, de eugenia, de aquele é melhor, aquele é pior, sabe? A palavra fala que o espírito do anticristo já está no nosso meio. E nós vamos ver aqui como diversos destes, para falar do Darwin, para falar do primo dele, Galton, e muitos nomes que o pastor citou aqui, a contribuição deles que foi levando, que chegou num tempo seguinte, existe uma raça superior, existe aqueles que devem ser eliminados, e de todas as raças a pior são os judeus. Olha onde o diabo levou. Por quê? Porque é o povo escolhido por Deus. Então, não é uma coisa aleatória, é uma coisa que fala, é uma luta do bem contra o mal. E entrou na igreja, para todas essas teorias que o pastor está falando, sabe, meus irmãos, nós precisamos permanecer firmes na nossa fé e tentar trazer as pessoas, porque o mundo jaz no maligno e vai ficar pior ainda, porque está escrito, quando o Filho do Homem voltar, por acaso encontrará fé na terra toda ele não vai encontrar, mas quando Elias falou, Senhor, fiquei só eu, o Senhor falou, não, há 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Então nós não podemos desistir, sabe? E vão sempre tentar modificar a Bíblia, vão tentar adaptar a Bíblia. Tem a Bíblia para os gays hoje, mas sabe o que a palavra de Deus fala? Lá em 2 Timóteo 3,16, veja bem, ele falando para Timóteo, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus.
E o versículo 16: toda a Escritura divinamente inspirada, significa dada por Deus, pelo Espírito Santo, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. E o último versículo que eu quero ler é 2 Pedro 1, 21. 2 Pedro 1, 21. Veja o que está escrito: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Estes homens caíram no erro porque fizeram as suas particulares interpretações. Nós não podemos cair no mesmo erro, porque está escrito que nenhuma profecia, e a palavra é uma profecia, da Escritura é de particular interpretação. Não pode ser minha, não pode ser do pastor Geraldo, não pode ser do pastor Agostinho, do pastor Francis ou de quem quer que seja. Ao que nós dissermos, então, como é que você diz? Não, veja o que está escrito no versículo 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens, aqui homens e mulheres, santos de Deus, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Quer entender a palavra? Deus, abre o meu entendimento. Espírito Santo, fala comigo. E tudo que for dito, seja pelo pastor Jesus, pelo pastor Francis, pelo pastor Geraldo, pelo pastor Aguinaldo, ou por qualquer outra pessoa, seja como os bereanos, que Paulo falava, e eles iam lá na Bíblia, lá na Torá, e verificavam se está escrito. Porque se você não verificar, querido, eu vou te dizer uma coisa, você pode cair nesse erro induzido, porque um outro que te falou, não estando dentro da palavra, te arrasta junto. Por isso você precisa conhecer. Você precisa conhecer, você precisa amar, você, quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Essa é a água da vida. Amém. Veja que, você olhando aquele quadro ali que o pastor Jesus escreveu, veja quantas coisas difíceis tem naquele quadro. Cada tema daquele ali dá para a gente discutir aqui muitas coisas, né? Mas o que é importante? Não entrar em questões de loucuras que não levam a nada. Essa questão mesmo de dias, se são 6 dias, 6 anos, 60... a gente nunca vai ter completamente a informação. Mas a gente vai ficar no que diz a Bíblia. Mas por que então que a gente está levantando essa polêmica? Porque essa polêmica é levantada no mundo. E o teólogo tem que ter esta visão para poder saber responder. Então, veja, essa aula é muito importante, ela é mais difícil, mas faz parte do nosso conhecimento. Quanta gente se perde no meio dessas discussões. Então é fundamental discutir, pelo menos para você entender que tudo isso é loucura, que a verdade é a palavra de Deus. Então, nós vamos parando por aqui, porque já está um pouquinho avançado da hora. A gente não conseguiu evoluir muito mais do que a gente queria, porque são muitas matérias, tem que ler 3, 4 vezes em casa, para a gente vir aqui só entrar realmente nas dúvidas. Mas é uma matéria fundamental, importante, e precisamos entender. Não é para decorar, mas é para entender, para saber dar respostas. Se alguém quer fazer algum comentário final, senão nós já vamos estar entregando, fechando. Se alguém quiser falar. Eu só peço desculpa aos irmãos da gente falar, você leu, você anotou. A gente não fala isso como crítica de maneira alguma. Pelo contrário, a gente fala isso como um incentivo. Porque a hora que você for ler, Deus vai falar com você. E você vai descobrir aí alguma coisa que passou desapercebido para nós todos, pastores. E você vai trazer isso para nos enriquecer. Porque quem fala é o Espírito Santo, não somos nós. E ele vai falar com você também.
Amém? Podemos fechar por aqui? Lembrando que esse livro falta mais 2 aulas apenas. A próxima aula a gente quase fecha. Na outra a gente fecha, faz a prova. E na outra a gente vai começar novamente do número 1, que é bibliologia ou parecido com esse. Aí nós vamos começar com livros mais da Bíblia, voltando, vai ser muito bom debater sobre os livros da Bíblia, sobre os assuntos bíblicos. Essa é uma parte da antropologia que você quase não vê essas coisas na Bíblia, mas você, como um teólogo estudioso da palavra, tem que ter esse conhecimento, né? Até para você não ficar com cara de quarta-feira quando alguém falar, certo? E... Pastor? Aqui só um versículo que acaba elucidando, né? Ilustrando isso que o pastor falou. Tito 3,9 fala assim: evita, no entanto, todo tipo de questões tolas, genealógicas, discórdias e discussões inúteis a respeito da lei, porquanto estas contendas são vazias e sem valor. Verdade, pastor. Essa palavra que o pastor Geraldo leu é fundamental. Então são coisas que mais desviam pessoas da fé do que chamam. Mas como nós somos teólogos e nós vamos dar explicações, a gente precisa ter esse embasamento. Porque quando alguém falar, opa, já sei sobre isso, já li e tenho minha opinião. Essa é a ideia, né? Amém? Pastor, vamos orar agradecendo? Vamos agradecer? Amém. Glórias a Deus, né, queridos? Não se preocupem. É só ler, buscar, entender e não se prender a isso, né? Nosso manual de vida é a Bíblia. Amém. É a Bíblia. Amém? Feche seus olhos, abre o teu coração. Deus e Pai, gratos somos por mais esse tempo que aqui passamos reunidos, Senhor. E eu sei que a Tua presença, Senhor, se faz sentir. Obrigado, querido Espírito Santo, por ter aberto, Senhor, o nosso entendimento mais uma vez. Eu te peço, então, agora leva-nos em segurança aos nossos lares, Pai, que nós possamos descansar, para que o dia de amanhã, Senhor, nós trabalhemos, Senhor, e se oportunidade, Pai, surgir, que nós tenhamos, Pai, nas nossas bocas as palavras necessárias, Pai, para falar para alguém que precise te conhecer, Senhor, saber e viver o teu amor. Eu te peço em nome de Jesus que assim seja. Amém, meus irmãos? Bom, paz, Deus abençoe.